Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Eventos de Resultados. Eu sou Eduardo Frezarim, CEO da IASO e host desse podcast. Se você é expositor, patrocinador, se você é participante de evento, palestrante, enfim, se você ama evento assim como nós e entende que isso aqui é uma estratégia de negócio, de geração de negócio, então você está no lugar certo. É sobre isso que a gente discute nesse podcast. O que a gente quer levar para você é insights, é algumas estratégias para que o teu evento tenha um resultado melhores do que você já tem hoje, tá bom? E hoje nós estamos aqui, estou aqui com um parceiro, João. João é nosso líder de growth na IASO, então é um cara que está sempre olhando para o marketing, para aquisição de novos clientes, e está aqui hoje comigo, me ajudando aqui nessa empreitada. Nessa, João? Vamos para cima. Valeu demais pelo convite aí, Edu. Salve, pessoal. Espero que seja um papo muito massa. E vai ser legal falar de tecnologia para evento num outro prisma. A gente está acostumado a olhar para o nosso mundo ali das soluções, mas expandir isso para trocar, conhecer uma história diferente, vai ser legal. Que é complementar, né? No fim. Muito. Não, e uma tecnologia que é muito útil para o participante. Para a experiência do participante, a tecnologia que nós vamos falar aqui hoje é extremamente importante, né? Não, muito grato, vamos para cima. Então, já falando o que nós vamos falar, hoje nós vamos conversar com o Danilo Lopes. Danilo é CEO da ID40 Tecnologia, uma empresa especializada em mapas. Eu vou ler aqui o mini bio do Danilo, mas Danilo, desde já, muito obrigado, cara, por ter aceito, por estar aqui com a gente. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Obrigado pela parceria de sempre. E vamos conversar sobre tecnologia para eventos. Isso aí. Gente, o Danilo é engenheiro eletricista e empreendedor há 15 anos. Isso aqui mostra muita idade, Danilo. Pois é. Tem se dedicado ao desenvolvimento de tecnologias que melhoram a gestão e a experiência de visitação em grandes áreas. A ID40 é uma startup especializada no desenvolvimento de mapas inteligentes para eventos, resorts, parques e cidades. Então, a gente vai falar muito de mapa para evento hoje, mas além dos eventos, né, você também entrega mapa para grandes hotéis, resorts, parques e cidades inteiras, né? Você vai até falar de um projeto muito legal que você está fazendo lá com Gramado. A ID40 é parceira tecnológica de empresas como a IASO, né? A gente é muito parceiro, até te agradecer por isso, Danilo. E o grupo Easy, que é especializada em shoppings, né? Exato. Mapeamento de shoppings. Além de ter contribuído para a digitalização da operação de grandes eventos, atendendo organizadoras como Rossi e Zorzanello, Isso. Né, que é os organizadores do Festures, também é um cliente nosso, muita gente boa lá, a Marta, né, o Edu. Fiera Milano do Brasil, Grupo FCEM, Messi Merch, que a gente também atende juntos, e Beautyfair, que também a gente atende juntos. Danilo, muito bom, cara, te receber aqui. A ideia desse papo é a gente falar para os promotores e organizadores as possibilidades. Mas antes disso, cara, quero que você conte como que você veio chegar até aqui. Sim. Engenheiro eletricista, de repente fazendo mapa para eventos. Como é que isso aconteceu? Não é muito de repente, né? Acaba que quando a gente olha para trás, a gente vê como é que os degraus foram sendo alcançados um a um, né? Uhum. Então, eu sou engenheiro de formação e o fato de eu ter feito engenharia quando eu fui fazer faculdade diz muito sobre as aptidões que a gente acaba desenvolvendo desde criança, de adolescente, os projetinhos que a gente fazia lá na bancada no quarto. Então, a engenharia foi só um reflexo de como às vezes o impacto que eu quero trazer para o mundo, de alguma forma, talvez ele vá por esse viés tecnológico, de exatas, solução de problemas, interpretação de como que, poxa, onde que eu posso ajudar? Temos um cenário, onde que eu posso entrar e contribuir de alguma forma nisso? Então, eu sempre empreendi, então eu nunca tive uma carteira assinada, a não ser com os meus pais, né? Na época de adolescente, trabalhei com meu pai assinou minha carteira. Mas fora essa questão familiar, eu sempre empreendi, sempre construí a minha renda, ou construir as atribuições que eu achei que eu poderia fazer naquele momento. E, ou seja, isso é o resumo de empreender, né? Sim. Então, eu sou de Campo Grande, eu sou aqui no interior de São Paulo, mas fui criança para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Que cidade mesmo? Você é do interior aqui? São José dos Campos, a 90 quilômetros aqui de São Paulo. E é uma cidade de caráter tecnológico, né? Então, talvez eu saí criança e eu não sabia que eu voltaria
para tão próximo dela, pelos mesmos motivos que é o que faz essa cidade ser bastante famosa. Sim. Mas, enfim, eu me considero campograndense porque a minha infância e minha adolescência eu cresci lá, fiz faculdade na Universidade Federal de lá. Legal. E voltei para São Paulo há 4 anos atrás, entendendo que, poxa, Campo Grande é muito bom para se viver. Mas talvez para o momento que a empresa estava buscando se encontrar, São Paulo aqui a gente sabe que é onde esse mercado de eventos e na parte de tecnologia como um todo acontece. Então foi meio que natural esse meu processo de migração para cá. Como eu disse, eu sempre empreendi, então já tive indústria, já tive empresa de prestação de serviço, já tive... Mas até olhando para trás, já fui professor enfim, ensinei várias turmas, um produto ao qual a minha empresa dominava a tecnologia na época. Até infoprodutos, tá? Infoproduto, então já viajei o Brasil dando treinamento técnico, então... mas olhando para trás e fazendo essa reflexão, eu vejo que em todos os negócios que todas as empreitadas que eu resolvi entrar, sempre tinha alguma coisa de tecnologia ali. Sim. Sempre, beleza, eu vendo tal produto, mas como é que eu faço para melhorar a venda desse meu produto? Então eu sempre buscava algum tipo de solução, pensando em tecnologia, em desenvolvimento, em software. Então eu brincava dentro de casa nesse aspecto. Então eu melhorava os meus processos, quase que inventando uma nova empresa dentro da empresa. E hoje eu não tenho mais isso. Hoje o meu produto é justamente o que eu trabalho para desenvolver. Então, hoje a D40 é uma empresa de tecnologia. Agora sim, ela tem tecnologia. Antes era a empresa de treinamento X ou empresa de fabricante Y. Não, agora é uma empresa de tecnologia. Então, ela hoje talvez eu tenha... Tudo que eu fiz no passado para eu estar vivendo o que a ID40 produz hoje. Então somos uma empresa de tecnologia e o nosso lugar no mundo é a solução, é a gestão de grandes áreas. A gente coloca assim porque hoje o nosso principal mercado é eventos e nossos maiores clientes, nossos principais clientes são desse mercado, mas a gente entende que eventos têm um problema de localização, de gestão daquela área, mas também tudo que for grande área, uma cidade, um clube, um resort, um shopping center, a gente pode melhorar a vida de quem está ali, seja ele o visitante, seja ele o gestor daquela área, o vendedor que comercializa aqueles espaços para locação, enfim. Sim. Então, o mapa hoje, na nossa visão, é praticamente uma gestão à vista que a gente consegue trazer para grandes áreas. Então, a depender da aplicação, o mapa ele tem uma roupagem diferente. O mapa comercial é diferente do mapa do visitante, que é diferente do mapa operacional. E a gente se desenvolveu, a gente tem cada vez mais se especializado nisso, em como que a gente pode melhorar a vida dos nossos clientes usando o mapa como uma ferramenta. Nós vamos falar de todos esses tipos de mapa que você falou aí. Mas, Danilo, uma vez você me disse que você veio num evento, não sei se foi aqui em São Paulo e tal, e aí você se sentiu um pouco perdido no evento. Exatamente. Isso que te deu um insight, falou, pô, não tem mapa, os eventos não tem um mapa dinâmico que traça a rota. Como é que foi? Conta essa história que isso é bacana. É a magia do empreender, né? Você vivencia um problema e você, cara, talvez você tenha um problema e ninguém está resolvendo. Então, temos aqui algumas possibilidades. Pode ser que seja um problema muito, muito difícil de resolver, então ninguém se... Ou não, pode ser um problema que ninguém... Às vezes eu fui o primeiro a enxergar. Não é o caso, eu não fui o primeiro, enfim, eu não fui o precursor dos mapas, longe disso. Mas talvez o jeito que a ID40 trata o problema, talvez sim, nós temos ali um diferencial nesse aspecto. Então... esse foi um episódio bem interessante, que o meu irmão ele empreende no ramo de oficina mecânica. Ele veio para São Paulo a visitação, visitando uma feira, e eu fui com ele. E eu percebi, olhando a figura do meu irmão, eu não entendia nada, não entendo nada de mecânica, enfim, só sei trocar o óleo do carro e o máximo que eu entendo a respeito. Mas eu percebi que ele, procurando marcas que ele gostaria de interagir, ele tentando se localizar. Era um evento que ocupava o São Paulo Expo de ponta a ponta, ou seja, 1.200 estandes.
E ele tendo aquela experiência ruim, e eu já em tecnologia, nessa época a ID40 não tinha entrado em eventos ainda, a gente já tinha desenvolvido uma solução para mapas, a gente tinha, nosso trabalho comercial ele voltava no ramo industrial, de como que a gente poderia automatizar plantas industriais, e até daí que veio o nome ID, né, de indústria digital, que acaba que 4.0. que acaba que o ID pode ser tanto. A gente está até repaginando onde que o D pode entrar nessa história. Pode ser Danilo, pode ser, enfim. Justo. Mas o que. E acaba que essa pivotagem foi até no momento em que a empresa estava procurando. Nós entendemos que existia problema, a gente já era bom nisso, nesse desenvolvimento, já tínhamos um produto já feito alguns pilotos. E vendo essa experiência negativa que ele, como visitante de feira, interessado em encontrar marcas, encontrar soluções e tendo essa dificuldade, foi até um momento que a gente falou, poxa, existe também no mercado de eventos, mercado que a gente já tinha namorado, estudado no momento de desenvolvimento inicial, mas que não tinha sido ainda nosso principal energia. A gente não colocou toda a energia que deveria nesse... E daí que surgiu a ID40 que a gente conhece hoje, uma empresa que hoje o nosso principal mercado é eventos. Então a gente tem aí uma gama de soluções que não é só o mapa do visitante, mas a gente cada vez mais está conseguindo abraçar diferentes problemas nesse mercado, que é um mercado gigantesco, um mercado que movimenta o Brasil nessa parte de... poxa, qual é a maior ferramenta que o dono de uma oficina mecânica tem para conhecer as novidades? Cara, passa pela feira. Então, a gente... hoje temos grandes clientes que até nos ajudam a desenvolver a ferramenta. Hoje, as nossas soluções, elas são fruto do que os nossos clientes trazem de demanda. Então, isso sendo uma vantagem nossa de estar muito próximo dos nossos clientes, a gente consegue fazer a ferramenta crescer de acordo com as dores que eles estão sentindo naquele momento. E a ferramenta, ela ganha vida não só do nosso lado técnico, mas do lado do cliente, pelas dores que eles estão sentindo. Ele retorna, né? Ele traz um problema como desafio e isso não vira você trazendo a solução para depois descobrir o problema, né? Porque, cara, quem entende mais da dor é ele, não sou Total. eu. Eu tô vendo aqui a dor pelos meus óculos, né? Pela minha prisma, não pela prisma dele. E no fundo, o que importa é a ótica dele, não a minha. E a gente sabe também que no Brasil a gente tem as organizadoras brasileiras, mas muitas delas são estrangeiras, né? Empresas italianas, alemãs. E a gente percebe que isso é muito interessante. Cada uma dessas empresas tem o seu jeito diferente de trabalhar, de fazer o evento acontecer. Tem a sua peculiaridade na criação do processo. E hoje a gente tem, o fato de a gente ter uma startup, da gente estar muito próximo do nosso cliente, a gente consegue desenhar uma ferramenta específica para cada operação. Então, hoje a gente tem nossos clientes e nenhum deles tem exatamente a mesma ferramenta. A gente não tem uma ferramenta de prateleira. A gente tem uma solução base, que a gente starta, mas... talvez o nosso grande diferencial é a solução da dor pontual. Aquilo que dói em mim, não dói tanto no outro, mas em mim dói bastante. Entendi. Então, a ID40 ela consegue ter... Um dos nossos diferenciais justamente esse, essa proximidade e estar junto com o cliente na jornada. Não, e é importante dizer, né, João, que não é um mapa... Quando a gente está falando do mapa, né, gente, você que é promotor, organizador, é muito comum que a gente vá nos eventos e tenha um mapa em uma imagem de alta resolução, em PDF, um mapa impresso, e as pessoas usam esse mapa, né? O que a gente está falando é de um mapa inteligente, um mapa totalmente adaptável, um mapa onde eu traço as rotas onde eu quero chegar, um mapa que tem uma conexão com o aplicativo do evento, a conexão com as áreas de conteúdo, que tem ali tudo que é importante dentro do evento, né, João? Então, não é um mapa, um simples mapa, né? É um mapa completo, né? E até acho que um ponto que depois, Danilo, que muito que você aprofundasse, mas que pelo que a gente conversou uma vez, eu entendo que esse mapa que melhora a experiência do participante, ele é fruto de uma entrega que tu faz melhorando a experiência do organizador na construção do próprio evento, né? Exato. Então, na distribuição da venda do metro quadrado, posicionamento de time comercial, e que tudo isso, montado o evento, com todas as variações que é gerado nessa construção e mudança,
vai gerar um mapa interativo que é a experiência prática do que está vivendo ali no evento. Então, todos os stands que foram vendidos, todas as áreas de conteúdo com cada palestra e tal. Então, depois até acho que é legal trazer essa profundidade. Cara, Sim. porque o produto ele surge assim? Ou isso já é uma coisa que ele veio com um segundo plano das dores do cliente também? Onde que começa? Beleza, eu entendi que você viu eventos. Exato. Beleza, entendi. Tu sai de um outro núcleo, que imagino que seja parte dos shoppings ali, indústrias. Agora, beleza, quando tu encontrou com um evento, o produto teve que se adaptar muito para essa V1 já? Ou essas foram coisas que foram surgindo com o tempo também, sabe? Essa é a vantagem da gente fazer tudo dentro de casa, né? Então, eu e outras pessoas que me ajudaram nesse desenvolvimento do produto, a gente teve total liberdade de, obviamente, numa primeira MVP, numa primeira solução, para a gente poder ir ao mercado e apresentar isso, a gente teve total liberdade de mudar a rota várias vezes ao longo do processo. Porque uma coisa é a gente dentro da nossa caverna, achando que o cliente tem tal problema, e quando a gente vai para a rua, não é, às vezes ele até tem esse problema, mas não é tão latente assim, não é a prioridade de solução dele. A gente sabe como que é complexo você tirar um evento do papel. Então, esse organizador, ele passa desde o dia 1, que é o fechamento do contrato do centro de exposição do ano seguinte, que aí depois você começa ali a criar a primeira planta, a primeira versão da planta, para o time comercial começar, enfim, a negociar aquelas áreas. Existem ali uma sequência de processos que, às vezes, até a planta do visitante é o menor dos problemas que eles têm para resolver. E até a gente entende que isso até é um trabalho que a gente tem, não só comercial de venda, mas também de educação, de mostrar como que a planta, ela não é um concorrente de uma planta PDF, de uma planta em formato de imagem. A gente consegue, numa planta interativa, trazer camadas e layers de informação que a planta, ela deixa de ser um mero ajudante do visitante, ela é um importante canal de divulgação para o expositor, ela melhora os eventos que estão acontecendo em paralelo dentro do centro de exposição, ela é uma excelente ferramenta de venda de espaço publicitário, seja por destaque, seja por eu quero colocar logo, eu quero colocar mais informações. Hoje com a IASO a gente já conseguiu fazer diversas integrações que transcendem o limite da planta, que é uma integração entre os dois aplicativos. Então, hoje o mapa está embedado dentro da solução da IASO, não embedado, ele está integrado dentro da solução da IASO, e a gente consegue fazer que features do aplicativo interajam diretamente com o mapa, e ao contrário também. Então, existe um universo de coisas que a gente está experimentando agora que, como eu disse, ele transcende o mapa como a gente conhece. Sim. E um outro benefício que o mapa ele consegue trazer, o mapa interativo, o mapa inteligente ele consegue trazer, é a velocidade na atualização das informações. Então, eu vou entrar na questão dos mapas que os organizadores utilizam na parte da preparação do evento, mas imagina um cenário de que um expositor ele não vai mais expor na feira há 10 dias antes do evento acontecer. Então, a gente sabe que para a gente rodar tantos mil mapas numa offset, a gente tem aí um prazo bastante grande de preparar, de fechar o arquivo, de mandar isso ser rodado. E no mapa interativo, com um clique você atualiza o que você quiser em tempo real, sem nenhum tipo de... Fora a economia que você tem, alguns clientes nossos já estão experimentando reduzir a tiragem de planta impressa. A gente também entende que a gente está num momento de transição, né? Sim. Poxa, há quantas décadas sempre se fez da mesma forma. De um dia para o outro você não vai conseguir mudar. É muito arriscado você... Alguns organizadores fazem isso, eles tiram 100% da planta impressa, mas alguns eles começam a reduzir e começam a experimentar a economia que se tem. Às vezes, a economia que se tem da não tiragem de uma certa quantidade de material gráfico já paga todo o investimento na tecnologia para você ter um mapa interativo. Então, existem diferentes vertentes sobre o mapa que... enfim, ele ajuda o evento de várias formas. E até na própria visão do expositor, a gente consegue com o mapa permitir que o expositor divulgue para a base de clientes dele a participação da feira de uma forma muito mais efetiva. Eu já presenciei várias vezes do expositor
Até eu, quando expositor, já fiz isso também. Eu pego o mapa da feira, risco onde eu tô para bater um print e mandar isso pro cliente, para ele poder me achar. Sendo que hoje no mapa interativo você consegue praticamente personalizar um mapa para cada expositor. Imagina que eu sou expositor X, eu quero deixar minha marca em destaque para eu mandar para minha base. Sim. Então, a gente tem diversas possibilidades e hoje não atingimos todas ainda, temos ainda muito chão para andar, de como que a gente pode tornar essa questão da experiência do visitante, do expositor e do organizador mais eficiente. Sim. E a tecnologia está aí para isso. Né? Ô Danilo, mas vamos lá, vamos começar aqui. Quem é promotor organizador, ele quer já ter um mapa, porque, gente, você que vende stand, vende espaço, você sabe muito bem disso. Aquela sensação de escassez, ela é muito importante, né? Quando você tem um mapa do evento e você está vendo ali, está mudando a cor, tem vários stands já estrategicamente bem posicionados que já se foram, né? Então fica mais... Exato. Dá aquela sensação de mais urgência para o teu expositor contratar logo um espaço e garantir uma boa localização. Então hoje a ID40 tem uma solução, um mapa, que é o pré-evento. Certo? Você Exato. Já começa lá no projeto. Ele projetou, por exemplo, edição 2026, acabou o evento essa semana, vou lançar o 2026, eu projeto algumas mudanças e tal, projetei a planta baixa. Eu já consigo usar a solução da ID40 para apresentar aquela planta numa TV, num computador, num smartphone, para o expositor já visualizar como vai ser a montagem, quais stands já foram vendidos, quais estão reservados e quais estão disponíveis, certo? Exatamente. Você muda de cor, aí cada um faz de um jeito, mas normalmente deve mudar de cor, né? Sim. Nosso mapa comercial hoje, ele se adapta muito como o time de executivos de vendas costumam trabalhar. Sim. Então, a gente tem clientes que têm uma integração com o CRM. Então, tudo que é feito no CRM, o mapa ele se comporta espelhando os dados do CRM. A gente tem cenários ao contrário. O mapa manda atualizar o CRM. Legal. Temos situações por API, por integração. Por API, por integração. E aí, imagina você vai fazer uma compra de uma passagem aérea de férias com a sua família, entra lá para reservar a passagem e vê que tem só 3 assentos disponíveis. É o que você disse. O senso de urgência de tomar decisão naquele momento é muito importante. Você viu que naquele avião tem só 3 assentos disponíveis. Então, a sua ação de comprar, ela é muito mais enfatizada por essa escassez que foi gerada. A gente trazendo isso para o mercado de eventos, acontece da mesma forma. Então, imagina num lançamento do evento. A gente vai estar no lançamento do evento daqui a um mês. E a nossa planta comercial vai estar num telão, vai ter um operador e vai ali ir reservando as áreas à medida que elas vão acontecendo. A gente sabe que no lançamento de um evento presencial é muito frenética essa reserva de áreas. Temos ali os principais expositores que vão estar no ano que vem, já pegando os melhores espaços. Como que isso funciona no mercado, do jeito offline, né? São plantas impressas que eu vou ali com uma caneta circulando, riscando aquele stand. Poxa, mas eu tenho 2 marcas que reservaram eles sinalizaram o interesse praticamente ao mesmo tempo daquela área. Quem que você vai escolher para ocupar aquele espaço? Com a planta interativa, você resolve esse problema, porque não tem a chance de ter overbooking. O sistema ele não aceita 2 reservas na mesma área. Sim. Então, a gente traz algumas facilidades também, como você disse, na parte preparatória do evento. Isso começa praticamente no dia 1 do evento, em que a gente recebe ali o primeiro fatiamento do espaço, vamos dizer assim, uma planta AutoCAD, como todo mundo já está acostumado, e a gente pega essa planta e sobe para a plataforma. Uma vez ela estando na plataforma, não temos mais a necessidade de voltar para o AutoCAD para fazer atualizações. Porque tudo acontece ali dentro. Poxa, preciso dividir um stand ao meio, preciso unificar uma área, preciso excluir eu preciso tirar stand para criar uma área de conhecimento. Tudo você consegue fazer dentro do editor que a própria plataforma oferece para os clientes. E qual que é a vantagem disso? Eu apertei para salvar, todas as plantas recebem aquela atualização. É muito comum no nosso mercado, poxa, o vendedor avisa o time lá do operacional, que ajusta a planta, olha, reservei a área tal. Às vezes demora 2, 3 dias para ele devolver a planta atualizada com o nomezinho daquele expositor e pintadinho da cor de stand reservado. E na planta interativa, todo o preenchimento, a coloração da planta acontece de forma dinâmica. Se eu for lá e cadastrei um expositor no stand A32,
é só dar um refresh na planta que vai aparecer o nome daquele expositor e todas as informações que forem necessárias que o time comercial precisa. Isso gera mais senso de urgência. Com certeza. Porque imagina, eu tô ali enrolando para pegar meu stand, eu quero pegar um pequenininho. Aí eu vejo que o meu principal concorrente pegou um stand grandão. Poxa vida, eu tenho que pegar um stand de maneira também. Você gera uma competição entre os expositores, né? Exatamente. E você gera também uma clareza dos processos. É muito comum também no nosso mercado, os vendedores têm um grupo do WhatsApp e conversam ali naquele grupo sobre qual reserva vai ser feita. Às vezes a pessoa do AutoCAD já está ali também para ir atualizando. Hoje, na nossa plataforma, a gente consegue ter uma clareza. Por exemplo, um recurso que a gente tem, que a gente lançou recentemente, é uma fila de solicitação de demanda. Então, se eu pedir para que o certo stand fosse dividido ao meio ou fazer uma reserva para tal marca, tudo aquilo entra numa fila de espera e a pessoa ao qual foi designada para fazer aquelas alterações, ela tem tudo ali de forma organizada. Tudo que é feito na plataforma, isso ele existem os relatórios de como isso se dá. Então, algum processo de auditoria, poxa, eu reservei o stand e tal, por que ele não está aparecendo no mapa? Então, tudo isso a gente consegue trazer uma clareza para o gestor de como que está o status do evento naquele momento. Qualquer pessoa que tiver atribuição para isso, entrar na plataforma sabe a área de a metragem disponível para venda, a área que já foi comercializada, enfim, consegue ter ali um diagnóstico do evento em tempo real, à medida que novas áreas vão sendo reservadas, aquilo vai se atualizando em tempo real. Sim. Então, essa parte comercial, talvez essa clareza do processo e um sentimento de eu ter a certeza de como está meu evento nesse exato momento. E também essa questão da escassez talvez seja o que mais ajuda os times comerciais da organização de eventos. Sim. Então, um dos desafios seus é vender mais cota, né, João? Vender mais stands, trazer mais expositores, tá aí uma ferramenta que pode te ajudar e muito, né? Trazer essa visão mesmo, né? Um visual ali da tua planta, atualizar no tempo real e você ter mais ferramentas para contribuir com o teu time comercial. Bom, e uma vez finalizado a parte comercial, aí o mapa está pronto também para o participante usar, né? Que aí é durante o evento. Aí a planta já está, talvez você faça alguns ajustes, coloque as áreas de conteúdo, banheiros, praça de alimentação, e aí já está disponível para o participante. Para o participante, eu quero trazer um dado interessante aqui. A gente fez, né, João, durante o VTEX Day 2023, 24, 23 ou 24, não me lembro, a gente fez uma pesquisa. Foi o 24. Foi o 24. Foi o A gente fez uma pesquisa com os participantes. A gente ouviu, Danilo, o VTEX Day deve ter mais de 20 mil pessoas, a gente ouviu 1000 e poucas, mas é uma boa amostragem, né, da visão da galera. E a gente perguntou assim, o que é mais importante para você no aplicativo do evento, que é o guia de bolso do participante. Tudo que ele precisa saber no evento está no aplicativo. E, cara, a maioria das pessoas, se não me engano, 67% das pessoas falaram que para elas o mais importante é mapa, o mais importante é o mapa e a programação do evento, para ele saber o que rola. Então, o mapa, ele é fundamental para a experiência do participante. É uma forma, né, João, das pessoas se encontrarem, ganhar tempo, marcar quais stands ela quer visitar, né? Então, e ainda mais pensando que o segundo item mais prioritário, que é a programação, está diretamente ligado ao mapa. Sim. Porque eu posso encontrar, mas para eu chegar até o que eu estou sinalizando ali, eu vou acabar tendo que voltar no mapa do mesmo jeito. Então, não é muito crítico. Sim. E aí, finalizou a parte comercial, o mapa está pronto por participante. Eu queria que você falasse um pouco do que o participante consegue fazer no mapa. Sim. Um grande benefício de todo o processo ser digitalizado é justamente isso. O mapa do visitante não tem um dia D em que o time de marketing pega a planta do comercial e prepara a planta do visitante. Essa planta do visitante ela é construída desde o dia 1 também, porque à medida que os expositores vão sendo cadastrados e confirmando as suas áreas, a planta do visitante ela já está preenchida, já está formatada. Obviamente, o time de marketing vai ter que entrar na plataforma, definir a identidade visual daquela planta, anexar algumas imagens, enfim, tem essa parte que o time de marketing já faz. Mas a planta ela é um organismo vivo. Então, se o operador ele fez uma edição,
Se o executivo de venda fez uma nova reserva, ou se alguém fez algum tipo de alteração estrutural na planta, todas as plantas elas se atualizam em tempo real. Então, a planta do visitante, que é o que basicamente a gente mais enxerga, né? Ela está externa à organização do evento, ela é um produto que ela é viva, ela não é estática, ela acompanha o status atual do evento naquele momento. E o fato dela ser interativa, dela ser inteligente, a gente consegue trazer inúmeros recursos visando essa melhoria da experiência do usuário. Acaba que hoje com a IaaS a gente já criou várias integrações bem interessantes que otimizam e faz essa... pega tudo que a IaaS já consegue oferecer de recursos para os visitantes, para os organizadores, e trazemos isso para o mapa também. Um exemplo mais clássico que a gente tem é se eu favoritar um expositor no aplicativo da IaaS, aquele expositor já fica de uma cor diferente no mapa. Então, se a gente parar para pensar, cada visitante daquele evento tem o seu próprio mapa. Porque ele vai ter uma cor personalizada com os meus expositores, com aquilo que eu favoritei. Então, isso já é uma coisa bem interessante que o mapa interativo ele consegue trazer. Pode até criar uma rota, né? Ele olha ali os 10, 15 stands que ele quer visitar, ele fala, pô, vou sair por aqui nessa rua, passo nesse, dou a volta, passo naquele, volto por aqui e faço a jornada na feira totalmente personalizada. Exato. Imagina a gente estruturar uma gamificação com isso. A IaaS já tem o check-in que as pessoas fazem. Sim. A gente também trazer essa visualização das rotas que eu fiz no evento e isso até pode servir como uma ferramenta para a própria organização, né? Qual é o fluxo natural das pessoas, como que ela se comporta à medida que ela entra no credenciamento, quais lugares ela fez check-in. Uma vez que ela fez, eu tenho esse dado e eu sei aonde está aquele expositor no meu complexo ali, né, na minha área de exposição, eu consigo ter ainda mais informações que eu posso extrair dados importantes ali daquela. A gente ainda tem uma limitação de geolocalização dentro de áreas fechadas, né? Tem soluções que funcionam, mas são bastante caras. O GPS não funciona bem dentro de pavilhão, mas a gente tem alguns recursos unindo o que a gente já faz, né? Que a gente pode trazer esses dados pro organizador e entender como que a gente pode, a cada ano do evento, ir melhorando a experiência daquele visitante. Não, só dizer que nisso que você falou, né, do cada pessoa ter um mapa para si, eu vejo que cada vez mais a gente está discutindo, não só na IaaS, mas acho que em todo o ecossistema de tecnologia no geral, que a experiência precisa ser cada vez mais personalizada. Não basta só entregar informação, ela tem que ser diferente, ela tem que conversar com o seu estilo, com o seu interesse no evento. E quando eu penso nessa questão que você falou das rotas, dos itens favoritados, tem a parte da personalização da própria identidade do mapa em si, mas eu penso que você gera um nível de informação que permite ao organizador personalizar mais a experiência que ele gera também, né? Exato. Que eu entendo que, através dessas rotas, esses pontos de favoritação, tu entrega muito valor em dados também de relatório para uma predição, para uma tomada de decisão do organizador também. Queria ouvir, tipo, se você tem cases ou situações ou pontos que você gera de valor no evento, você consegue compartilhar, onde esse dado gerado do mapa entrega valor para o organizador também, com certeza. Sabe? Tudo que acontece no mapa é mapeado. Até um joguinho de palavras. A gente tem controle total sobre o que acontece sobre ele. Isso seja na mão do organizador, nos relatórios internos. Poxa, o vendedor A fez a reserva B em tal hora, tal minuto, tal segundo. Então a gente tem esse controle para uma auditoria. E também temos do lado do visitante o que o visitante fez naquele mapa. Obviamente não é personificado, a gente não capta nenhum dado do expositor, do visitante, do usuário daquele mapa, mas eu sei que aquela pessoa clicou em tal expositor, ela abriu tal vídeo, ela fez as interações que ela fez com o mapa. E aonde que isso ganha ainda mais valor? O mapa hoje a gente tem 6 ou 7 canais principais de merchandising. Pô, uma logo destacada, uma cor diferente, uma prioridade na aparição de pesquisa. Então, assim, tem vários lugares que o organizador consegue vender esse serviço para algumas marcas e também, às vezes, já pagar o custo da tecnologia só nessas ações de vendas a mais de merchandising. Imagina você fez um investimento para ser um patrocinador ouro,
Isso te deu o direito a ter a sua logo personalizada e um banner destacado no rodapé do mapa. Você quer ter uma perspectiva de quanto que essa sua ação de marketing te gerou de resultado. O fato do mapa ele mapear tudo que acontece, eu consigo dar, por exemplo, como retorno para o organizador, quantos % acima da média que o seu stand teve clique. Então, poxa, a minha marca ela teve 20% a mais de cliques do que a média dos outros expositores que estão ali no mapa. Então, isso é uma métrica que eu já consigo até dar um feedback para o meu patrocinador de que aquela ação que ele fez surtiu algum tipo de efeito. Ou quantas vezes o meu nome foi pesquisado lá no campo de pesquisas. Então, essas métricas, uma vez a gente coleta elas e organiza elas para o organizador, a gente dá para ele a chance de tomar decisões importantes. Quem sabe até aumentar o valor daquela cota, ou ele, enfim, tomar decisões estratégicas baseado nessas informações. Danilo, agora eu quero te perguntar, quero que você explique um pouco sobre os totens. Porque a gente fez, né, a gente lançou juntos daí na Eletrolar Show desse ano, né? Onde o mesmo mapa que a gente tinha dentro do aplicativo do evento, fornecido pela ID40 integrado com a IASO, a gente também colocou nos totens touch, que foi uma parceria que a gente fez com a DX, né? Exato. E ficou muito legal aquilo, né? Porque basicamente são totens de publicidade, que a hora que alguém toca no totem, ele carrega o mapa e a pessoa, você já põe o ponto onde o totem está e aí traça a rota a partir daí. Eu queria que você explicasse um pouco disso, porque eu achei fantástico, porque Sim. tem pessoas que não instalam o aplicativo do evento, não Sim. vão abrir o mapa através de um QR Code, mas ter um totem é algo mais tangível, né, para que a pessoa utilize. Então, isso eu achei bem legal. Legal. Bom, como você bem disse, a gente está num processo que nem todo mundo que está no evento usa tudo que o evento tem para oferecer. Sim. Seja porque não soube, seja porque prefere não usar, seja porque, enfim, cada pessoa vai ter o seu motivo de... às vezes eu também me coloco nessa situação, às vezes eu quero ir visitar um evento, eu não tenho muito objetivo, não. É mais eu passear pelas ruas, ver como que é enfim, ter algumas... Não é uma visita muito técnica, mas uma visita de desbravar mesmo, né? Uhum. E nesse viés, às vezes, como você diz, a pessoa tirar o celular do bolso para fazer alguma pesquisa, nem sempre é o que ela vai fazer naquele momento. Uhum. Por N motivos, enfim. Mas quando você coloca na frente dela um totem bonitão, praticamente implorando para ela ir lá tocar nele e fazer algum tipo de interação, a gente até presenciou, e eu estive presencialmente todos os dias lá na Eletrolar Show, para até analisar o comportamento das pessoas quando elas viam o totem, né? Uhum. Então, como você disse, essa foi uma parceria com a DX, em que a DX tem uma linha de produtos para divulgação, na publicidade. Sim. Dentro dos eventos. Um desses produtos é um totem touchscreen, em que a gente inseriu nesse totem um mapa interativo. E à medida que o totem não era usado, ele aparecia a merchandising, né, dos contratantes. E quando a pessoa clicava naquele merchandising, a merchandising sumia e aparecia o mapa. É muito convidativo você usar o mapa. Nem que seja só para você fuçar ali, ver as marcas que estão ali. Então, foi um primeiro piloto que a gente fez nessa nossa parceria de possibilidades. Mas já deu para perceber ali um potencial gigantesco. Seja por a gente conseguir conciliar de uma forma inteligente a publicidade com o serviço de mostrar para o visitante o melhor caminho para ele chegar no ponto A ao ponto B. E também uma coisa muito interessante que eu percebi que as pessoas iam destemidas. Às vezes, poxa, será que eu posso tocar? Será que eu posso... Uhum. Então a gente colocou uma mensagem lá, clique aqui para você ver o mapa da feira. Então as pessoas, elas iam, até pela curiosidade muitas vezes, mas elas iam interagir com aquele totem. E isso nos trouxe muitos insights de melhoria para as próximas atuações, mas a gente consegue ter ainda mais um canal de tornar o evento ainda mais... melhorar ainda mais a experiência daquele evento. Uhum. Então, quem nunca foi para uma feira com pouco tempo para ir, então tendo que otimizar o seu tempo o máximo possível. Quem nunca se perdeu dentro de uma grande feira, poxa, eu não faço ideia de onde eu tô. Uhum. Então o totem já é uma forma da pessoa se encontrar e saber para onde que ela vai. Então, e obviamente para os expositores ele é mais um canal para ele estar aparecendo, para ele ser encontrado. Uhum. Também quem nunca expôs
teve pessoas ali da sua base de clientes. Poxa, eu fui na feira e não te achei. Eu já ouvi isso quando eu sendo expositor, isso acontecer. Então a gente traz inúmeras possibilidades e oportunidades desse encontro expositor-visitante acontecer da melhor forma possível, né? Com menos atrito possível. Então, nessa experiência que a gente teve na Eletrolar, foi um case maravilhoso que a gente pôde ali testar uma possibilidade que a gente vê uma possibilidade incrível de ser mais um canal, dessa melhoria de experiência do visitante. E, enfim, estamos animados para os próximos eventos e acredito que para o cliente também foi bastante interessante essa novidade que a gente trouxe. A gente teve uma conversa um tempo atrás de que poxa, eu tenho uma espécie de vergonha do que eu fazia no passado, vergonha no bom sentido, né? Eu como técnico, eu sou engenheiro de formação, eu sou desenvolvedor, sou empresário. A vergonha que eu digo é, poxa, cara, eu fiz isso aqui, eu tive coragem de entregar isso aqui. E na época era o que a gente tinha de melhor para entregar. A gente melhora o nosso produto, fala, caramba, já tá legal. Mas o que tá por vir, nem eu consigo imaginar o quão bom vai ser. Porque assim, uma coisa que a gente empreende, a gente sabe que, cara, um dia após o outro a gente dá o nosso melhor, ouvindo nossos clientes, entendendo como que o mercado vai nos recebendo, a gente vai mudando nosso discurso, vai mudando nossa solução. Sim. O que importa somos sempre melhores um dia após o outro. E tem uma coisa, esse negócio de ter vergonha, eu já ouvi alguém dizendo o seguinte, se eu olhar para o meu produto de 2, 3 anos atrás, eu não senti vergonha, eu não senti, puxa, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Não está evoluindo, ele está parado no tempo, né? Mas falando em evolução, cara, você lançou junto com a gente num evento de farmacêutica, eu não me lembro o nome, um mapa 3D. Isso. Como chama mesmo o evento? Da Abra Pharma, Future Trends. Espetacular, aquele mapa 3D. Você podia falar um pouco dele, sim, porque assim, falar. É uma coisa que o mercado não tem, se tem, eu não conheço, eu nunca vi o mapa. Porque uma coisa, gente, é você botar um 3D e que fica pesado, fica lento, né? Mas você criou um 3D leve, cara, experiência de uso rápida, né? Logo dos patrocinadores, os standzinhos, muito fácil, muito mais lúdico, né? Para as pessoas se localizarem. Então, foi bacana. Fala um pouco dessa nova versão aí. Nesse caso específico, a gente até foi provocado pela IASO, né? Porque a IASO trouxe um cliente que queria uma novidade. Então, já tínhamos o desenvolvimento interno desse piloto de mapa 3D pensando em evento. Só que, enfim, piloto, às vezes ele não entra na sua prioridade do dia a dia. Você tem ali as suas demandas, as suas obrigações, né? Que enfim, fazem parte ali. A gente não tem braço para fazer tudo que a gente quer fazer. E quando veio esse convite, esse projeto, e olha, esse cliente ele quer novidade, vamos fazer um negócio bacana, aceitamos na hora, porque foi uma oportunidade de caramba. A gente tem aqui uma oportunidade de validar a nossa ideia, que até então ela estava, aqui no bastidor, e encontramos um cliente que quer essa novidade, que está, enfim, deu muito certo, porque o cliente gostou, o público ao qual esse evento se destinava também, conversando até pós-evento até com a CS da IASO, que é a pessoa que está mais lá no dia a dia do evento, né? Foi muito fácil de utilizar, as pessoas gostaram de usar, mas o que diferencia um mapa 3D do mapa convencional que a gente está acostumado? Ele tem um apelo visual espetacular. Então a gente consegue criar um ambiente ali em que a pessoa ela praticamente está dentro do evento, mesmo não estando. Então, não chega a ser uma experiência de virtualização de evento, nada disso. Mas ele cria uma energia diferente. Você vê o seu stand representado em 3D no celular, obviamente, com todos os recursos que o mapa 2D tem. Pesquisa, rota, eu quero ver materiais extras. Tudo que teria no mapa 2D lá também tem. Só que a gente consegue sair do plano e levar ele em 3 dimensões, sendo o mais fiel possível ao que de fato o evento vai ser. Então, a gente faz uma representação em 3 dimensões sobre a realidade.
Então, o ganho nisso está muito mais no diferencial. Poxa, eu não quero mais um mapa simples, eu quero criar um mapa que as pessoas vão falar, nossa, aqui... O mapa 3D, ele atende muito bem essa demanda. E como o Edu falou, talvez a gente pensa em 3D, aí já vai pro mundo dos jogos, a gente fala, poxa, mas no celular não vai ficar pesado, não vai... E a internet, como é que vai ser? Ele pesa praticamente a mesma coisa que o 2D pesa. Então ele usa as tecnologias atuais dos celulares que permitem que a renderização daqueles 3D aconteça sem nenhum tipo de impacto no desempenho do dispositivo. Então foi uma... a gente já teve outras experiências que a gente já fez isso. Até um case que a gente fez recentemente foi de uma formatura de medicina. Então, desde a venda das mesas para os formandos e seus convidados, tudo já vai acontecer no mapa 3D. Então tem a cadeirinha bonitinha, o palco. Então a pessoa, da mesma forma que você vai num show de stand-up e você já consegue reservar a sua mesa, a sua cadeira, vai acontecer da mesma forma nesse case específico no mercado de formaturas. E nossa, a gente internamente a gente é apaixonado por essa solução. Como sempre, tem muito a se desenvolver, tem muito a melhorar, mas a gente está experimentando o saborzinho do que, como você disse, não encontramos a nível nacional e internacional nada parecido. Então a gente está bastante contente de estar desbravando um mercado, uma possibilidade que vai ser uma inovação bastante grande para os próximos anos. Já que você falou das mesas de formatura de medicina, João, vamos fazer o mapa do Prêmio Caio, a cerimônia do Prêmio Caio. Maravilha, tamo junto. Perfeito, sabe? Tamo as junto. Mesas porque as empresas finalistas ficam em mesas e a mesa tem a logomarca, tem o nome. Fechou uma conta. As pessoas ficam perdidas. Minha mesa é a 57. Onde é que tá a mesa 57? Aí ela... E lembrando, tudo isso com rota, com Sim, tudo que a gente já conhece, que já está estabelecido nos mapas 2D, a gente traz isso para o mundo 3D também. Danilo, estamos chegando nos finalmente aqui. Agora eu quero falar o pós-evento. Né? A gente falou, né, João, do pré-evento, com toda essa parte de venda, usando já o mapa, reservando, ou já stand vendido e o mapa mudando de cor e tal, passando por toda a trajetória do participante, que ele faz as rotas, ele favorita lá no app do evento e já muda de cor, ele cria seus próprios caminhos, ele usa o 3D, né? Então tem tudo isso aí, ele usa o totem, e aí acabou o evento. O que é que a gente consegue entregar pro organizador e promotor, até para ele tirar insights para os próximos anos, né? Imagino que mapa de calor, quais as áreas do evento teve maior tráfego de rotas, quais os stands foi selecionado mais como stand de destino, o que você consegue entregar, que a gente consegue juntos aí entregar para os nossos organizadores. Legal. A gente entende que a finalização de um evento se coincide com o lançamento do próximo. Então, é muito comum a gente ter numa feira um stand de vendas da feira do ano seguinte. Pelo menos um mapa ali, já mostrando os espaços disponíveis, quem já reservou. Então, naquele papo de escassez, a gente já consegue ter lá nesse stand comercial já o mapa comercial do ano seguinte, já com as pessoas que forem reservando, já pipocando o nomezinho dela ali. Então já até vira um espaço instagramável da pessoa já tirar um print. Vamos estar aqui no ano que vem de novo. Então tem esse apelo que ele é muito legal também. Não, imagina, você tá comprando um stand assim, você senta, começa a falar com o comercial e tal. Não, acho que esse aqui é um bom stand, aí muda a cor. Esse aqui já não tem mais. Pô, esse aqui, o Matheus acabou de reservar esse aqui, cara, vai ter que ser um outro. Você imagina, né? O senso de prioridade muda, né? Total. E hoje, a nível de desenvolvimento, o que a gente mais tem... Uma das coisas que a gente mais tem colocado energia é não na captura dos dados, que isso a gente já faz há bastante tempo, mas no entendimento desses dados, como que a gente pode mastigar eles melhor e oferecer isso para o nosso organizador. A gente tem conversado muito com eles, os nossos clientes, a gente pega bastante... O que é importante você saber do evento? Até para saber se o que a gente está captando é realmente o que a gente tem que captar, né? Então, essa parte de dados, daquilo que a gente pôde captar,
uma coisa que a gente ainda não pode, já comentei sobre isso, que é a exata localização desse visitante ao longo do evento. Sim. Ainda não temos tecnologia para que a gente possa fazer isso de uma forma interessante e viável para todos os eventos. Mas, pelo menos, o comportamento que o usuário fez durante a sua utilização do mapa, isso é captado. Então, quem ele clicou, quem ele pesquisou, e oferecemos isso para o expositor, para o organizador pós-evento. E aí a forma que ele utiliza esses dados, se ele vai compartilhar com o expositor, ou se ele vai, enfim, criar ações sobre esses dados que ele recebeu, isso acaba, cada um toma a sua decisão, né? Mas eu vejo ainda bastante campo da gente evoluir dessa inteligência de dados, ainda mais agora somando com a IaaS, o comportamento que o usuário teve pré-acessar o mapa, onde ele estava, onde ele clicou para ele chegar no mapa. Sim. Então, a gente traçar essa jornada do usuário com o aplicativo aberto, uma coisa que a gente também tem de possibilidade, eu comentei que o acesso do mapa ele é anônimo, né? A pessoa ela abriu o mapa, agora dentro do aplicativo não. Eu sei exatamente quem estava logado na hora que clicou no mapa. Então, isso é um grande barato dessa integração, que a gente começa a unir inteligência de um lado, inteligência do outro e criar algo muito mais inteligente. Né? Então, as possibilidades são ainda bastante grandes de a gente explorar. Uma coisa, né, Danilo, que essa união que é feita entre eu saber quem é, quantas pessoas passaram, não só para a questão de vender o metro, mas a argumentação sobre as cotas de contrapartida de patrocínio, as posições de stand, porque eu vejo que uma dificuldade que existe, por exemplo, é sobre os posicionamentos de stand, porque toda feira tem aqueles stands que estão na rota de ouro, digamos assim, né? Que as ruas que vão até a plenária, a rua que vai até o lugar do coffee. Só que existe uma dificuldade em trabalhar aqueles espaços paralelos, que quando você traz uma argumentação de fluxo de rotas que passaram por aquela rua, de número de participantes, estantes favoritados naquelas posições, você começa a trazer mais argumento para o organizador de evento também, né? Então, acho que esse tipo de inteligência que você falou, cada vez ir ouvindo as dores do organizador, exato, para ir trazendo dados que não sejam só o dado, mas aí ele vire um insight, vire uma tomada de decisão. Sabe uma coisa que entrou em desenvolvimento há um tempo atrás, está na nossa fila de desenvolvimento, mas talvez não seja o momento ainda. Mas quem sabe um dia isso vai ser essa possibilidade. Hoje a gente cria as rotas em cima da planta. O nosso sistema ele identifica os expositores, identifica os corredores e cria as rotas. Então a rota é algo estático, né? Mas não precisa ser. Imagina um cenário de uma feira que a gente tem essa Rua do Ouro, onde está congestionado. Tem muitas pessoas indo na frente, está ruim de passar. Da mesma forma que o Google ele muda a rota, não te oferecendo o caminho mais curto, mas o melhor caminho, baseado em trânsito parado, a gente também consegue trazer isso. Então, poxa, nesse momento, tá tendo um influenciador na rua principal que tá todo parado, todo mundo quer tirar foto com ele. Então, a rota ela pode usar caminhos menos congestionados baseado nessa interação em tempo real. Então, eu disse, às vezes a gente não tem a tecnologia, não é uma dor latente, mas isso é só uma das possibilidades que a gente consegue trazer com o mapa inteligente. Ele funciona de acordo com o cenário. Se o cenário mudou, ele muda também. Cara, uma coisa, por exemplo, eu sei que isso não tem no produto, gente. O Flávio aí, nosso time de produto, já vai me esculachar. Mas assim, ó, trazendo uma ideia, cara, que assim, a gente tem uma estrutura hoje, de matchmaking, que a pessoa diz as áreas de interesse dela no evento. Por que não uma rota sugerida baseada nos espaços que você poderia consumir dentro de um evento? São coisas que eu sei que são passos futuros, mas que ter um mapa como esse possibilita ter esse tipo de discussão, né? De falar de personalizar, então... Eu não quero queimar ele não, mas a gente já tem isso esquematizado já. Flávio, então você me desculpa. Isso aí, do nosso lado, já tá pronto, hein? Na IaaS, assim, toda segunda agora mostra as melhorias e funcionalidades e o que está sendo feito. Aí eles botam uma tarja amarela bem grande, venda sob consulta. O time comercial ele é bom de fazer print. Já tira um print da apresentação do que os caras estão desenvolvendo e já começa... Mas por mais que é uma porta para discutir, acho que é isso, cara. Cada vez mais a gente começa a entender mais o comportamento das pessoas, esse entendimento
traz dado para o organizador, mas traz melhoria para o participante. E aí você começa a falar de otimizar ROI, né? Entregar mais ROI para o participante também. Exato. Porque ele comprou um ingresso, ou Sim. comprou mais... Então, que entregue-se mais valor para ele também, na jornada que ele vai passar dentro da feira. Então, bem legal mesmo. Agora, a última coisa que a gente precisa desenvolver, quer dizer, a última não vamos desenvolver muita coisa, mas uma das coisas que a gente precisa muito desenvolver, a gente já falou sobre isso, é o mapa rodar offline, né, cara? A hora que a gente botar um servidorzinho HTML dentro do app e baixou o mapa e ele rodar offline, porque dentro de pavilhão, às vezes a internet, tanto 4G, 5G quanto Wi-Fi, não dá para confiar. Não dá para confiar. Exato. Hoje a gente já faz um cache do mapa da ID40, né, naqueles botões inferiores do app, a gente deixa como se fosse um pop-up, um layer ali com o mapa carregado. Então toda vez que alguém clica ali, o mapa já está carregado, não tem que ficar baixando do servidor, né? Mas a hora que a gente tiver isso bem estruturado, aí é um benefício a mais para a galera nunca ficar sem o mapa. Temos um grupo ID40 e ASO de vários assuntos. Um deles é o Tech. O Tech é onde vai rolar essas buchas aí de solução. Mas sim, isso é a maravilha da gente poder ter a oportunidade de desenvolver sentindo o mercado. Né? Então, de experiências negativas ou positivas, o produto ele vai ganhando corpo. Poxa, estamos acertando, vamos colocar mais energia aqui. Poxa, tá dando errado aqui, olha, o cliente reclamou de tal coisa. Então a gente tem essa oportunidade de desenvolver e melhorar o produto a cada dia, né? Talvez essa seja o maior patrimônio da IASO, da ID40, justamente essa... não é o produto, não é bens, é esse conhecimento de mercado, é essa vivência, esse contato próximo com o nosso cliente. Então a gente tendo essa oportunidade de, enfim, criar uma solução mais assertiva, melhor, mais usual, né, que ele ganhe mais dinheiro com a nossa solução, que o cliente dele fique mais satisfeito com ele. Acho que esse é o nosso papel de todo dia. O nosso sucesso passa muito pelo sucesso do evento dos nossos clientes, né? Danilo, quero te agradecer, cara, aqui, né, inclusive publicamente aqui no podcast, pela confiança, pela parceria, né? Você é um cara extremamente confiável, um cara que tem a mesma cultura que a IASO, os mesmos valores que nós, nosso time gosta muito de trabalhar com você, é unânime assim na IASO, né? Todo o time de CS, comercial, todo mundo que teve contato com a ID40, com o teu time, só elogios, né? É muito bom quando a gente trabalha assim, porque são duas empresas, mas que se unem para atender o cliente, se tornam um único time e faz as entregas da melhor forma possível, né? Então, obrigado, cara. E parabéns pelo negócio que você está construindo, que além de ser muito relevante, é muito sério. Então, se você é promotor, organizador de evento, tá aqui um cara muito sério, uma empresa muito séria para você conformado igual a gente. Bom, obrigado pelo convite, obrigado pela confiança. Realmente, no passado, há pouco tempo atrás, nossos caminhos se encontraram. E que bom que se encontraram, porque eu, pelo menos do nosso lado, poxa, eu vejo na IASO uma empresa legal, séria, é recíproco. Eu nunca encontrei um membro do time da IASO de mau humor. Você sempre vai falar com as pessoas, enfim, são pessoas que são donas do negócio. Então você tem ali como se fosse um batalhão de sócios da IASO que vestem a camisa. E é muito legal trabalhar com uma empresa assim, porque as brigas são brigadas em parceria, né? Então, enfim, agradeço também a confiança e... Do lado de cá, vocês têm um parceiro aí para o que a gente puder contribuir para esse nosso mercado, unir forças para isso. Do lado de cá, podem contar com a gente. Você conta uma sarna para se coçar. Não. Rapaz, nem me fala. Danilo, deixa tuas redes sociais aqui, suas, da ID40, para quem quiser te encontrar e te seguir nas redes sociais. É um nome um pouco peculiar, mas que se você jogar ID40 no Google, você vai encontrar ali o nosso site, nosso Instagram, nosso Instagram YouTube. tá como ID40. ID40BR. BR. É porque da mesma forma da IASO, a gente não conseguiu pegar o nome raiz. Então teve que colocar o BR. O nosso é IASO App. Então, mas jogou no Google, o CEO faz o SEO faz o trabalho posterior. Muito bom. Obrigado, gente. Então é isso, gente. Isso aí, João. Valeu demais. Fechou? Muito bom o papo. Massa demais ouvir outra percepção de tecnologia para eventos, assim, mas que, no fim, é a mesma discussão, cara. É o cliente em primeiro lugar, é melhorar a experiência do participante. Então,
Foi muito massa mesmo trocar. Obrigadão pelo convite. Né? Bom demais. Apesar do João não estar com a camiseta igual a minha, eu vou receber aqui, ele ó. bem nesse podcast. Eu vim parecido com o Danilo, fui combinando. Danilo, tem todo um... A gente tem o mesmo estilista, né? Exato, Danilo. Que eu quis que você se sentisse em casa. Se eu viesse com a Marcelona, ia ficar muito distante. O João sabe time de vôlei? Não tem o líbero. O líbero. Exatamente. Todo mundo na IAS com a nossa camisetinha padrão Marsala, não. Ele comprou uma camiseta, ele fez o... Olha só. Eu fiz um MVP, eu tô tentando aos pouquinhos. Com certeza vai ter adeptos, né? Olha lá, olha o Danilo ali, ó. Tá quase já. Eu vou pedir uma coisa. Se você assistiu esse episódio aqui, ô Matheus, o Biga, libera pra galera fazer comentário. Faz um comentário aí no podcast. Qual camiseta da Yasu que você acha que assim... Não é mais Team Marsala. Não é mais bonita, tá, gente? Qual camiseta da Yasu você acha que marca mais, que representa mais? Tá tendenciosa. É a melhor. Qual é a melhor? Essa é a pergunta. Porque lá na Yasu a gente tem uma eterna discussão sobre isso. Eu sou o defensor aqui, ó, desse outdoor aqui. Mas brincadeiras à parte, gente. Obrigado, João, por estar aqui. Junto. Obrigado, Danilo. Muito bom ter vocês. E obrigado você que está nos ouvindo, está nos assistindo aí sempre, né? Tomara que tenha sido útil aqui. Essa é uma ferramenta poderosa, Mapa em Evento, vai ajudar muito você a vender mais e o teu participante a se localizar melhor. Então, lance mão aí de recursos como esse, digitalize teu evento de uma vez por todas, né? E conta com a IASO, conta com a ID40 e até o próximo episódio do podcast Eventos de Resultado. Valeu, gente! Valeu! Falou, abraço! Aí, ó.